Células parietais. Então as células parietais está aqui, né? Célulazinha secretando hidrogênio, né? Essa célula aqui, ó, secreta hidrogênio, secreta cloreto, né? Forma o ácido clorídrico. O que estimula essas células parietais? Estímulo vagal. Né? Então o estímulo vagal é o parasimpático atuando. E o parasimpático libera o quê? Libera acetilcolina. Lembra que eu falei que de forma geral o parasimpático estimula as secreções no sistema gastrointestinal, não ativou lá a secreção, principalmente serosa das glândulas salivares? Parasimpático também ativa aqui as células parietais a produzir o conteúdo ácido. Gastrina. Da onde que vem essa gastrina? Essa gastrina vem dessas células aqui, ó, chamadas células G. Né? Os conteúdos, né, do estômago estimulam a célula G a produzir gastrina. Gastrina é um hormônio que vai cair na corrente sanguínea, via corrente sanguínea vai se ligar no seu receptor na célula parietal. Tá? Então, na presença da gastrina, maior produção de ácido. E histamina. Histamina é produzida pelas células enterocromafins. Células enterocromafins, também localizadas ali na glândula do estômago. A histamina, né, tem uma ação parácrina, ou seja, uma célula produz uma substância agindo numa célula ao lado. Tá? A histamina também estimula as células parietais a produzir o conteúdo ácido. Tá? Legal. Então, está aqui um outro adendo, né? Aqui mostrando, né, o nervo vago estimulando a acetilcolina, né, liberando a acetilcolina. As células pós-ganglionares tanto liberam acetilcolina quanto o peptídeo liberador de gastrina. O que o peptídeo liberador de gastrina faz? Estimula a célula G a produzir gastrina. Além disso, o conteúdo do alimento, né, proteínas e aminoácidos, também estimula a célula G a produzir gastrina. Então, está aí a produção de gastrina, e gastrina estimula mais conteúdo ácido. Porém, quando o conteúdo do estômago fica ácido, tem também ali, além da célula G, tem também as células D. O que as células D produzem? As células D produzem somatostatina. Somatostatina, quando acumula hidrogênio, ou seja, diminui o pH, estimula a célula D. O que a célula D faz? A célula D libera somatostatina, e a somatostatina inibe a gastrina. Como a somatostatina inibe a gastrina, não vai ter essa ação da gastrina estimulando a liberação de conteúdo ácido. Então, diminui a acidez estomacal. É um mecanismo para controlar a acidez dentro do estômago. Você nota que num processo digestivo, né, inclusive até antes do alimento, só o estímulo psicológico já ativa o vago. O vago ativa, né, então, a acetilcolina estimula o neurônio pós-ganglionar a liberar o peptídeo liberador de gastrina, e a acetilcolina estimula também neurônios pós-ganglionares a liberar acetilcolina. E essa nova acetilcolina, né, então libera acetilcolina no gânglio e acetilcolina na célula pós-ganglionar. Inibe a célula D. Então, inibindo a célula D, diminui somatostatina. Diminuindo somatostatina, aumenta ainda mais a gastrina. Olha que interessante. Acidez é algo que destaca, né? Quem nunca, né, sentiu uma acidez estomacal. Porém, quando a acidez ocorre ocorre sempre, né, e a pessoa às vezes está com algum problema, alguma doença, pode acontecer úlceras na parede do estômago. O estômago tem uma proteção, mas é uma proteção contra tudo. Essa proteção também tem a sua capacidade máxima. Tem hora que essa proteção não resolve. E aí começa a ulcerar, fazer ferida no estômago. Imagina, né? Você está tendo ferida no sistema gastrointestinal, onde coloca ácido. Imagina a dor que é. Né? Então, olha lá. Conteúdos. O que causa essa acidez estomacal? Né? Excesso de ácido e conteúdos proteicos. Né? Isso estimula a acidez. Né?
Irritação da parede estomacal, né? Infelizmente, estímulos emocionais podem aumentar essa acidez. A pessoa muito estressada, né? Pode aumentar essa acidez, né? Suprimento sanguíneo diminuído, secreção dessa mucosa diminuída, né? E a causa principal aí é uma bactéria, né? H. pylori. Muitas pessoas têm essa infecção bacteriana e nada resolve. Por que nada resolve? Porque o que tem que ser feito é antibiótico terapia para poder acabar com essa bactéria. Tá tendo gastrite. Vamos então resolver o problema da gastrite. Nesse esquema aqui, mostra aí algumas drogas, né, que eu separei, tá? Só para a gente poder entender a fisiologia. Então aqui está a célula parietal, aqui está a luz. A luz, então, está secretando cloreto, secretando hidrogênio, né? Ácido clorídrico, na luz do estômago, célula parietal. Aqui está a célula que secreta histamina, uma célula enterocromafim secretando histamina. Tá? Então, você vê, a acetilcolina, ela estimula tanto a célula secretora de histamina, o receptor muscarínico aqui para acetilcolina, quanto diretamente a célula parietal. Estimulando a célula que secreta histamina, histamina é um potente estimulador da célula parietal, ao receptor para histamina na célula parietal. Então, quando tem histamina, estimula ácido clorídrico na luz. Então, a acetilcolina tem tanto uma ação direta na célula parietal, quanto uma ação indireta via células produtoras de histamina, células enterocromafins. A gastrina, a mesma coisa. Então, chegou a proteína, tem aminoácidos na luz do estômago, libera gastrina. A gastrina tem receptor tanto em células enterocromafins como em células parietais. Essa gastrina estimula, então, tanto as células parietais diretamente a produzir ácido clorídrico, quanto as células enterocromafins a produzir histamina e histamina produzindo, então, ácido clorídrico. E aí, e os medicamentos? Medicamentos, por exemplo, a atropina, um parasimpatolítico, bloqueador dos receptores. Então, se bloqueia os receptores, não tem ação da acetilcolina, nem na célula parietal e nem na célula enterocromafim. Proglumid, bloqueador do receptor de gastrina na célula parietal. Ou seja, diminui a ação da gastrina, diminui a liberação de ácido clorídrico. Antagonistas de receptores da histamina, como por exemplo ranitidina, cimetidina, bloqueando esses receptores estaminérgicos, você tem uma menor ação da histamina nas células parietais. E aqui interessante, a prostaglandina inibe as células parietais. Aqui, prostaglandina inibindo as células parietais. Então, se tem prostaglandina, tem inibição das células parietais. A gente às vezes pergunta assim, como que o ácido acetilsalicílico causa gastrite? A pessoa logo pensa, é ácido. Ácido no estômago vai causar acidez. O ácido do acetilsalicílico não faz nem cócega no estômago, perto do ácido clorídrico. É a mesma coisa que nada. Mas o ácido acetilsalicílico, os anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueia o ácido araquidônico ser convertido em prostaglandina. Se eu tenho menos prostaglandina, eu tenho menos ação inibitória das células parietais. Se não tem ação inibitória das células parietais, elas estão produzindo um maior conteúdo de ácido clorídrico. Assim como tem drogas, misoprostol, que estimula, tem uma ação no receptor de prostaglandina e com isso inibe as células parietais de produzir o ácido clorídrico. E por último, tem drogas que bloqueiam a bomba de hidrogênio e potássio. Atua diretamente nessa bomba aqui. Essas drogas aí, o famoso omeprazol. O omeprazol bloqueia a liberação, então, bloqueando a bomba, bloqueia a saída de hidrogênio
da célula para a luz do estômago, diminuindo assim a incidência, a formação de ácido clorídrico. Essas aqui são as principais regiões de úlceras gástricas. Essa imagem aí que o Guyton trouxe para a gente. Olha lá, a doença do refluxo esofágico pode gerar inclusive úlceras. Região aí do cardia e também do esôfago. Bom, as células parietais, nós vimos que elas não produzem só o ácido clorídrico, produz também o fator intrínseco. O fator intrínseco produzido pelas células parietais, ó, função importante. Então tá aí, células parietais produzindo fator intrínseco. Tá? Quando elas chegam no intestino delgado, tá? O fator intrínseco se liga à vitamina B12. E esse complexo, fator intrínseco mais vitamina B12, aí sim vai conseguir ser absorvido e cair na corrente sanguínea. Então, para a vitamina B12 sair da luz do intestino e entrar na corrente sanguínea, precisa do fator intrínseco. E o fator intrínseco é produzido pelas células parietais do estômago. E para que serve a vitamina B12? A vitamina B12 tem uma ação aí relacionada à maturação de hemácias. Então, se tem pouca vitamina B12, eu tenho pouca maturação de hemácias. Daí falar, uma pessoa está com gastrite e desenvolveu anemia. Primeira coisa que pensa, a gastrite está tão forte que teve uma hemorragia e a pessoa desenvolveu anemia. Pode acontecer hemorragias importantes no sistema gastrointestinal por causa de uma produção ácida, por causa de uma gastrite? Pode acontecer, tá? Mas não é essa a causa provável. A causa provável é que a gastrite, inflamação do estômago, com menor produção, células parietais estão no estômago, menor produção de fator intrínseco. Portanto, menor absorção de vitamina B12, portanto, formação de hemácia prejudicada, é o que a gente conhece como anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Aqui é uma tabelinha aí, mostrando, sumarizando aí as atividades digestivas no estômago. Então, as células principais secretando pepsinogênio, e secreta também, esqueci de falar, a lipase gástrica. Então, agora tem a lipase lingual que está ativa e tem também a lipase gástrica, fazendo aí, quebrando os triglicerídeos em ácidos graxos e monoglicerídeos. E o pepsinogênio, ativa, secreta pepsinogênio, que vai ser ativado em pepsina pelo ácido clorídrico. E a pepsina quebra, então, proteínas. Células parietais, secreta o ácido clorídrico, tem uma importante ação aí convertendo pepsinogênio em pepsina, e desnaturando, então, proteínas, quanto também uma importante ação matando micro-organismos. Vê bem, o trato gastrointestinal está aberto ao exterior e é úmido. Então o ácido clorídrico exerce um potente papel aí, matando micróbios, vindo da alimentação. Você vê, o H. pylori é uma bactéria fantástica, porque ela passa por esse processo e consegue ainda assim ficar viva, apesar desse sistema extremamente ácido. Além disso, células parietais secretam o fator intrínseco, relacionados aí com a absorção da vitamina D e eritropoiese, maturação de hemácias. As células secretoras de muco secretam muco, que é uma barreira protetiva contra a digestão, e também essas células secretoras elas conseguem absorver um pouco de água, de íons, alguns ácidos graxos de cadeia curta e algumas drogas. Mas a absorção no estômago não é uma absorção muito importante. Célula G secreta a gastrina. Gastrina, então, estimula as células parietais e as células principais a produzir ácido clorídrico e pepsinogênio, respectivamente. E estimula a contração do esfíncter esofágico inferior. Então, a gastrina estimula a contração do esfíncter esofágico inferior, para não voltar esse conteúdo ácido do estômago para o esôfago. Estimula a mobilidade do estômago, e relaxa o esfíncter esofágico, o esfíncter pilórico.
né? Então, na presença da gastrina, a ideia é aumentar realmente a acidez, aumentar as ondas de mistura e começar o esvaziamento gástrico, né? Camada muscular, relacionada aí com as ondas de mistura, né? Tanto para macerar o alimento, quanto para misturar o alimento com o suco digestivo, é o suco gástrico, e também peristaltismo, né? Para forçar o quimo agora, né? Através do esfíncter pilórico. E o esfíncter pilórico, né, abre para permitir a passagem do quimo, então, para o duodeno, né? Regula essa passagem e é importante essa regulação para o conteúdo não chegar, né, do quimo não chegar muito ácido no duodeno. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!